Fala rapaziada, eu sou o José Júnior e você está no canal Histórias Alvinegras. Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre o Botafogo e Vasco de 2007, semifinal da Taça Rio. Nesse jogo, o Romário estava com 999 gols. Ele já tinha enfrentado o Botafogo numa partida antes e não conseguiu fazer o milésimo. E todo mundo tinha certeza que ele ia fazer o milésimo gol contra o Botafogo. Aqui a gente não vai acompanhar só o jogo, fazer um simples react do jogo. A gente vai fazer um trabalho investigativo e uma pesquisa aprofundada sobre o que a mídia tradicional esportiva estava falando sobre o Botafogo e sobre o Vasco na época. Isso aqui, além de ser um react de jogos, é um resgate à história do que estava acontecendo nos momentos antecedentes a essa partida. O que estava se passando na semana, o que as pessoas estavam comentando, o que os jornalistas estavam falando, qual era o assunto, quais eram as tretas. Então fique aqui que esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Valeu, rapaziada. Fiquem com o vídeo. Eu fiz uma breve pesquisa sobre o que a imprensa esportiva estava falando na época. O acervo digital do Globo e do Jornal Extra são incríveis. É uma dica aí para quem está fazendo pesquisas, porra, é uma mão na roda. E aqui a gente está falando do dia 9 de abril, segunda-feira. Essa partida foi no dia 11, então a gente vai ver tudo o que aconteceu nessa semana entre as duas equipes. Aqui a gente já pode ver que o Botafogo ganhou do Nova Iguaçu por 6-2, né? E vamos pegar o Vasco. Sempre essa brincadeirinha aí, continua 1000, né? Gol 1000 do Romário. Essa parada, vamos ver o que aconteceu. Romário terá uma nova chance de marcar o gol 1000 no Maracanã diante do mesmo Botafogo que há 10 dias atropelou o Vasco e melou a festa do atacante. Enquanto o rival, em crise, classificou-se com derrota, a terceira consecutiva, o time de General Severiano goleou ontem o Nova Iguaçu por 6-2 no estádio Julite Coutinho em Edson Passos, confirmando que se existe um favorito até o título é o Botafogo. Rapaz, a gente chegava bem. Esse time de 2007, mano, foi uma loucura. Foi o time que enganou o mundo, jogava pra caralho. Vamos ver quem jogou nesse dia. Júlio César no gol, Flávio, Joglio, Wagner, Juninho, Luciano Almeida, Leandro Guerreiro, Diguinho, Ricardinho, André Lima, Lúcio Flávio, Luiz Mário, Magno e Dodô. Foi uma equipe mista, né, cara? Mais pra reserva do que mista de alguma forma. Esse layout do Extra é muito foda, né, cara? Temos que falar. Vasco avança em crise às semifinais. Cara, parece que tem coisas que não mudam, irmão. 2007, já tinha crise no Vasco, estamos em 2025. Irmão, que loucura, que loucura. Romário assiste a derrota para a Cabo Friense por 2-1 e detona Leandro Amaral e Renato Gaúcho e diz que o time vem fazendo uma vergonha. Caralho. Aí, o baixinho era sinistro, mano, puta que pariu. Vamos lá, o que aconteceu, cara? Disfarçado e com o chapéu na arquibancada no estádio Alair Correia, Romário expôs a crise vascaína. O baixinho assistiu a sofrida classificação do time para as semifinais da Taça Rio, ontem com uma derrota para a Cabo Friense por 2-1. E aqui o elenco tava rachado, né, irmão? Vascão 2007, parece que é 2025. Pelo que eu li aqui, o time estava muito ansioso para fazer esse gol 1000 do Romário e parece que o elenco já estava rachando. Aqui na matéria tá falando que o Leandro Amaral criticou o Romário e o Renato também, o Renato Gaúcho, tá ligado? E baixinho não ia deixar barato. Porra, olha o que ele falou. O Leandro e o Renato falaram, mas eu não estou atrapalhando, ninguém é burro. Se eu não atrapalhasse até o jogo contra o Flamengo, eu vou atrapalhar agora. As pessoas mais experientes têm que ter a cabeça tranquila na hora de falar. É fácil colocar a culpa nos outros. Quem não estiver satisfeito, que fale pro presidente para ir embora. Tanto jogador quanto treinador. Irmão. O baixinho era sinistro, viado. Puta que pariu, mano. E aqui já estamos no dia 10. Terça-feira, um dia antes do jogo. Bico fechado, né? Também, depois de todo mundo falar merda, o Leandro Amaral atacou o baixinho, o Renato atacou o baixinho atacou geral. Aí na terça-feira, bico fechado. Entendi. Isso aqui foi uma putaria, mano. Boa fase com os pés no chão. Caralho, mano. Olha o nível do nosso goleiro.
que na época tava valorizado, tá ligado? A dúvida aqui, como vocês estão vendo, era se o Diguinho ia jogar ou não. Tava machucado, acabou que ele não jogou, a gente vai ver isso mais tarde. Aqui os caras tava falando de bicho, tá ligado? Em 2007, olha quantos caras iam ganhar de bicho. A concentração na luta pelo bicampeonato é tanta que os dirigentes já acertaram a premiação em caso de impossível conquista do título estadual, antes mesmo da última rodada da Taça Rio anteontem. Pelo acordo, a vaga na semifinal do segundo turno rendeu 90 mil para serem divididos entre os jogadores e comissão técnica. Se o time chegar ao final da Taça Rio, mais 100 mil. O título do turno renderá mais 100 mil. E uma possível conquista do bicampeonato estadual vai render mais 200 mil. Então aí já vai ser 200, 490 só em bicho. Se o Botafogo fosse campeão, né, cara? Como falei, esse time enganou o mundo. Nada de provocação. O técnico repete a tática do último clássico contra o Vasco, que a gente tinha ganhado. E ressaltando também o fato do Botafogo ter a segunda melhor defesa e o segundo melhor ataque, tá ligado? Aqui pulamos para o dia do jogo. Hoje, o reencontro. O técnico Cuca manteve a formação original com Diguinho, Túlio, Lúcio Flávio e Zé Roberto no meio e vai para o clássico confiante na classificação do Botafogo. Então, isso aqui, o Diguinho acabou não entrando, tá ligado? A gente vai ver isso no campinho que eu preparei mais tarde. Renato Gaúcho faz treino secreto pela manhã e pode escalar o Vasco com 3 zagueiros. Leandro Amaral é dúvida e Romário segue na luta pelo milésimo. Ansiedade do Mil. Só se falava nisso, irmão. Só se falava nessa parada de bomba do Romário. E todo mundo tinha certeza absoluta que seria contra o Botafogo. Ele já teve um jogo que ele não conseguiu fazer e todo mundo falou, cara, o Botafogo é quem mais o Romário faz gol. Com certeza ele vai fazer gol, pô. Todo mundo tava tirando como certo que ele ia fazer esse milésimo gol em cima do Botafogo. Pô, mas aqui, irmão, nós temos Ricardo Lucas, né? Você pode respeitar? Com 7 gols em 12 partidas contra o Vasco, Dodô só perdeu 3 vezes para o adversário. Irmão. Os holofotes no clássico de hoje estarão novamente voltados para Romário e sua luta em busca do milésimo gol. O adversário do Botafogo, porém, parece feito sob medida para Dodô, artilheiro alvinegro na temporada com 11 gols em 11 jogos. O atacante tem excelente retrospecto contra o Vasco. Irmão. Uma escrita que vem sendo mudada há 5 anos. Historicamente, o Botafogo sempre apanhou pro Vasco. Mas assim, em jogo de tabela. Irmão, quando vale um título, classificação, é semifinal, é jogo decisivo, sempre dá Botafogo. Sempre. Vasco e Botafogo já se enfrentaram 304 vezes. Lembrando que isso aqui é em 2007. E o clube de São Januário leva vantagem nos confrontos diretos. Lembrando que quando vale um brilho, a gente maceta. Mas há 5 anos o Vasco não consegue vencer o time de General Severiano em jogos válidos pelo estadual. A última vitória dos vascaínos foi em 18 de fevereiro de 2002, 1-0 na Rua Bariri. Irmão, freguesia. Estava se formando aí, né? 5 anos já, porra, quase um Botafogo pro Fluminense. E agora a gente vai fazer um react do jogo. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês o campinho do Botafogo. Eu fiz aqui uma artezinha mostrando qual foi a escalação titular desse time do Cuca. Esse time veio jogando no 4-3-3. O técnico era o Cuca e o goleiro titular era o Júlio César, com Joilson, Juninho, Alex e Luciano Almeida na lateral esquerda. Os 2 volantes eram Leandro Guerreiro e Túlio. A armação contava com Lúcio Flávio. Os 2 atacantes de beirada eram Jorge Henrique e Zé Roberto. E no ataque, o craque Ricardo Lucas Dodô. O Botafogo foi a campo com esse time, bem competitivo. Esse time só não tinha banco. Assim, de opções interessantes no banco, a gente só tinha o Juca, o Diguinho e talvez o André Lima, talvez. Tem que contar com essa partida para Vamos lá, rapaziada. A bola já começou com a gente.
mais 50 segundos de jogo, primeira bola, Luciano Almeida dá mole, o Juninho afasta no pé do cara. Agora me diz você, pra que o Júlio César saiu nessa bola, mano? Pra que o Júlio César saiu nessa bola? Pelo amor de Deus, cara. Olha isso, cruzamento, espanada do Luciano Almeida. A bola era do Juninho, cara. Tipo assim, o Juninho deu mole, errou. Jogou no pé do cara. Mas não tinha porquê. O cara só fez o gol porque não tinha goleiro, pô. Não tinha porquê o goleiro sair. Vamos lá. Renato, eu sou foda. Renato Mendigo, simplesmente. Cara, Renato Mendigo jogou no Botafogo. É um dos melhores, piores jogadores que já jogou no Botafogo, tá? Nossa, erro no meio. Abedi. Nossa. 2 minutos de jogo. 2-0 Vasco. Irmão. Tem dia que é de noite. Abedi que também jogou no Botafogo, mas teve uma passagem menos expressiva do que o Renato Mendigo. É Abedi. Soltou a bomba, chute cruzado, que é o que mais difícil existe para o goleiro do Maracanã. Primeiro gol do Botafogo. Lúcio Flávio na cabeça do Luciano Almeida. Cara, o Lúcio Flávio tinha uma técnica apurada, né, mano? Faltava sangue pra ele, vibração. Meteu a fúria, né, moleque? E essa bola amarela, não sei se vocês lembram, quando começou o Campeonato Carioca de 2007, teve uma polêmica do caralho, porque os jogadores odiaram essa bola, achavam ela pesada, parecendo plástico de garrafa PET. Mas é uma bola clássica, mano. Luciano Almeida de novo. 3 dedos do Túlio, Luciano Almeida mais uma vez para Zé Roberto. Zé Roberto que vai ter um jogo, Botafogo e Santos, 4-3, 2007, que a gente também vai fazer aqui a pesquisa sobre ele, que nessa primeira pesquisa eu já vi que ele tinha 3 despertadores e mesmo assim chegava atrasado. Loucura. Mas o time bom, mano. Dava esses moles defensivos, mas era um time muito bom, cara. Agora é a bola do jogo. Quase que o Galvão tem um troço achando que é o Romário que vai fazer o gol. Que se ele tem um pentelho a mais de cabelo, ele fazia esse gol, mano. A gente tava fudido, o gol mil ia ser em cima da gente. Quase. Quase tocou na bola. Olha como o Jardim entrou, o Romário mesmo, mas faltou 1 centímetro de altura. Boa jogada do zagueirão Jorge Luiz, só que, pô, essa zaga era meio mãe, né? Como ele mergulha. Parece que é o conspirando contra o milésimo gol. Caldo conspirando. Olha como ele passa. É o fogudo, Galvão. Respeita, cara. Arrancada, jogada do Jorge Luiz. 3 para o Vasco, 2 para o Botafogo. Itaú, ontem, hoje e amanhã, feito para você. Olha o gol! Isso te lembrar algo. Savarino, 2014, Allianz Parque. Like a virgin. Volta. Ricardo Lucas. Toma! Comemora. Nossa, como essa camisa 7 caía bem nesse cara. É do Botafogo! Dodô, número 7. Outra vez sozinho,
O Dodô é artilheiro. Tá maneiro. Cada cruzamento na área do Vasco é um desespero pro torcedor Agora, do mano, Vasco. até hoje eu não sei se esse é um Ficou junto da frango bola o Luciano ou se o Almeida. Olha o Lúcio Juninho, Flávio deu bate forte, sorte ficou com essa mais quicada. atrás. Olha, Partiu você o olhando Gustavo assim pé pode achar que foi um direito, frangaço do goleiro. bateu. Mas, irmão, tem um ângulo que a bola quica na frente do goleiro, pega uma velocidade do caralho. Lúcio Flávio, que é um dos maiores especialistas em falta que eu vi jogar no meu time, tá? Só faltava sangue, tanto como técnico como jogador. Do Mas bater na bola, porra, se tivesse a posição de kicker, que nem tem na NFL, contrata o Lúcio Flávio. Lúcio Flávio, número 11, falhou o goleiro E, Cássio. Cássio. Era no canto em que ele estava, ele foi enganado pelo pique da bola. Que acabou o primeiro Vai tempo. você pra área. Cortamos para o Moraes bater no escanteio no final do segundo tempo. Tipo assim, não teve mais jogo. Jogo morno, jogo feio. Feio é foda, né? Um 4-3 só no primeiro tempo. Depois não teve mais jogo. Ninguém fez mais nada. Aí o Vasco acha esse gol com o Allan O Kardec. Jorge Luiz vai pra área, o Moraes na cobrança. O Romário tá ali, meio escondido, o Guerreiro na marcação em cima dele, toque de cabeça. Gol! Allan Kardec fez o gol no meio de 2 jogadores do Botafogo, cara. Ninguém subiu. Impressionante. Allan Kardec que deve ser, acho que o único jogador que deve estar em atividade ainda hoje. Acredito que o Júlio César também. Talvez o goleiro, mas fora esses dois, acho que já tá todo mundo aposentado aí já. Alô, número 17, brilhou a estrela do Renato. O segundo atacante que ele põe no jogo, porque botou André Dias, foi expulso, E depois desse gol do Allan insistiu Kardec, a gente em vai jogar no acompanhar ataque, a botou o disputa por avanço, não foi no pênalti. terço. Como vocês estão vendo, já estava se criando um clima, né? Juninho vai bater o Cara, esse segundo. time do Botafogo era muito pilhado. E muito por conta do Cuca. Olha como ele ficava, mano. Tá com os olhos esbugalhados, vermelho, parecendo que vai ter um troço. Isso, essa pilha, mano, passava pro time, cara. Tipo assim, parecia que tudo era mais sofrido contra a gente, mano. Tudo. E sempre foi, né, mano? Mas ele botava uma. Sempre foi, sempre vai ser muito mais difícil contra a gente, mas, irmão, parecia que ele botava uma carga dobrada, impressionante. Cara, eu não tô nem rindo pela oração aí, máximo respeito, mas, porra, lembrar o que aconteceu com o final desse time, o que foi nesse meio do ano e final do ano. Irmão, André Lima aí novinho. Vamos lá. Aí começa a cobrança de pênalti. O Brasil inteiro acompanhando. O milésimo do Romário não saiu por um fio de cabelo. Só se falava nisso, milésimo gol, meu Deus. Ricardo Lucas na bola. Dodô é o primeiro a cobrar, ele fez um gol no jogo. Ele e o Cássio. Partiu Dodô, pé direito, bateu. Boa. Gol! Quase perde, mas chutou muito no ângulo e muito forte. Quase se perde. Mas é Ricardo Lucas, né, bebê? Olha o tamanho do short. Caralho, parece um sol. Mesmo assim, ela foi pro fundo do gol. 1 para o Botafogo, 0 para o Vasco. Moraes. Os técnicos vão gastando seus principais trunfos logo de cara. O Cuca botou o Dodô. Moraes jogava muito. Bota o Moraes. Não teve uma participação assim tão especial no jogo, o Moraes. Mas é bom cobrador de pênalti. Vem ele para cobrança. Ele contra o Júlio César. Também na perna direita. Partiu Moraes, bateu, pegou! Júlio César. Bateu no centro do gol, Moraes. Antes da merda acontecer aí em 2007. Agradece a Deus, Júlio César, menino de 20 anos. E a gente não tinha goleiro. Puta que pariu. Ele ia passando. É Júlio César. Vamos para a segunda cobrança. Bateu mal, né, o Moraes, né? Não foi bem no jogo e pegou mal o pênalti. No meio do gol, né? Bateu em cima do goleiro praticamente. Juninho, cara, uma das maiores potências batendo na bola que eu já vi. Ídolo no Tigres do México, tá? No time do Botafogo, pé direito, ele contra o Cássio. Será que bate forte? Zagueiro costuma bater forte. Partiu Juninho, pé direito, bateu, é gol! Do Botafogo.
Segundo em duas Torcida em peso. cobranças. Olha o André Lima Gordo. Torcedor do Botafogo e a cobrança do Juninho. Não foi tão no canto, mas foi firme, foi forte. Goleiro de um lado, bola do outro. Zagueiro. Bora, menor. Dudar, quem vem pra cobrança agora, o menino botafoguense. Abriu a boca e soltou o grito. Dudar ajeita pra cobrança. Esse Dudar que era O Vasco horroroso. também na decisão dos pênaltis contra o Flamengo. Na semifinal do primeiro turno da Taça Guanabara. Dudar e Júlio César. Zagueiro contra goleiro. Partiu, Dudar bateu pra fora. Toda emoção. Desperdiça também a segunda cobrança o Vasco. Cara, tem um bode Vai desse caminhando, Júlio vai César. caminhando, vai Foda que esse caminhando, ano vai foi pra muito frente. louco e tem muito jogo maluco pra gente analisar, mano. A gente ainda vai ter que aturar ele por um bom tempo aqui. Aí o Renato. E o Cuca. A Cuca era muito pilhada, mano. Cuca. Quem vai pra cobrança agora é o Juca. Os jogadores do Botafogo estão ajoelhados. Aí vem o Juca pra cobrança. Se ele faz esse, o próximo pênalti já pode ser decisivo. Se ele faz e o Vasco não faz o próximo, já termina. É Juca quem vai pra cobrança. Pé direito Juca mais era uma vez. boa opção na reserva do Pé direito, Botafogo. bateu, é gol! Chutava muito bem também. Esse time tinha muita gente que batia bem na bola, impressionante. O Juca, quem for pesquisar, mano, ele tem uns golaços de fora da área fudido pelo Botafogo. Roberto Lopes com Renato e com Conca. E o Vasco não pode fazer nem com o Luciano, nem com o Zé Roberto. De joelhos ali o Cuca. O desespero do Cássio, bola de um lado, goleiro do outro. Roberto Lopes vai pra cobrança. Ah, é Júlio. Maraca raiz, né, irmão? Povão. Terminou. Povão no estádio. Vai pra final e o Romário só terá chance do milésimo daqui a um mês. Roberto Lopes, ele e o Júlio César. Partiu, bateu, é gol do Vasco. Vai tentando adiar. Vai tentando agora fazer o impossível. Tentando fazer o impossível. O goleiro Cássio dando força pro Cássio, porque o Cássio tem que pegar agora. Porque se o Luciano Almeida fizer, termina. Ali, as lágrimas, o Cuca. Arruma uma água com açúcar ali. Arruma uma água com açúcar. Mano, tava muito pilhado. Impressionante. Mas o Luciano Almeida em si tava tranquilo. Do Botafogo. Bom jogador, Luciano Almeida, tá? Aquele jogo contra o Sport que ele virou o pé, meu Deus, dá nervoso só de lembrar. Um jogo de 8 gols. Que o Romário não fez o milésimo por um fio de cabelo. Luciano Almeida, pé esquerdo, primeiro de pé esquerdo. Partiu, bateu, é gol! Gol! É, irmão. E lá se foi mais um jogo maluco nesse ano de 2007. A torcida, mano, foda. Cadeiras verdes. 4 cobranças e 4 gols contra 3 cobranças e só um gol do Vasco. O Botafogo é finalista da Taça Rio. É, finalista da Taça Rio. Aí a repetição do último gol. Bateu firme no meio do gol, o Cássio pulou. Aí a vibração, o Cuca se jogou no chão. E é isso, rapaziada. Espero que tenham curtido esse formato de vídeo. Curtam, se inscrevam no canal. Vão ter muitos outros jogos históricos aqui pra gente pesquisar e ver a fundo e comentar sobre. E se você tem alguma ideia de vídeo, alguma ideia de jogo maluco, assim que o Botafogo tenha feito, fale aí nos comentários, eu vou estar respondendo todo mundo, vamos trocar essa ideia. E tamo junto, rapaziada. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E, por favor, continuem seguindo e que a torcida do Botafogo abrace esse projeto. Valeu, rapaziada? Então, muito obrigado e tamo junto. Muito obrigado.